O último ano da faculdade de Direito, quando a pessoa fazia os exames, os últimos exames para receber o título de bacharel, chamava-se o ato. O ato. O ato. É, vamos fazer o ato. O ato era os últimos exames. Uhum. E esse meu tio, quando foi fazer os últimos exames, foi de paletó de brim. Porque ele era pobre, modesto, irmão da minha mãe. Sim. Chamava-se Luiz Augusto de Assunção, irmão da minha mãe. E quando chegou para fazer o ato, o João Monteiro não aceitou. Se o senhor de paletó de brim, o senhor não pode fazer. Aí ele saiu dali, foi lá para dentro, pediu emprestado o paletó para um colega qualquer, vestiu o paletó de gasineira do colega e foi receber, fazer o exame. Você já viu coisa igual? Aí o João aceitou. É? O João aceitou, né? Aí o João deixou. Aí deixou, estava traje. É como se você chegasse sem gravata. Ah, Você sem gravata, você vai em qualquer lugar. é verdade. Antigamente, sem gravata, você não podia entrar, nem Mas em cinema, às vezes. o João Monteiro era metido também, então. E pernóstico. Pernóstico. Pernóstico, é. Então acontece o seguinte, acorde, havia em São Paulo duas estações de rádio. Uma era a Educadora Paulista e a outra era a Rádio Record. A Educadora Paulista funcionava naquele Palácio das Indústrias, na Vargas do Carmo ali, e tinha um torrãozinho em cima. Você sabe, conhece o prédio, né? Uhum. Onde funcionou. A Assembleia era lá, né? Funcionou a Assembleia. E tinha um torrãozinho, e começava o programa com a música Rapaziada do Brás. Compreendeu? Certo. E a Rapaziada do Brás era música do Alberto Marino. Alberto Marino. Marino. Esse Alberto Marino é autor da Rapaziada do Brás. E pai do Alberto Marino Júnior, que foi aposentado agora há pouco como desembargador. Ah, certo. Compreendeu? Certo. E esse Alberto Marino Júnior, a questão de um mês, deu uma entrevista pro esse repórter que faz a São Paulo de todos os tempos, o Geraldo Nunes. Geraldo Nunes. Nunes. Mas deu uma entrevista falando da música do pai, etc., contando a vida dele toda, etc., que hoje até aquelas porteiras do braço, quando tinha as porteiras do braço, chama-se Alberto Marino. Mas ele não falou uma coisa que é muito interessante. Quando ele publicou essa música, Rapaziada do Braço, que é uma música muito bonita, que era o introito do programa da Educadora, ele publicou com o nome de Bertolino Alma. E Bertolino Alma são as mesmas letras de Alberto Marino. Ah, é um anagrama? É um anagrama, quer dizer, Alberto Marino, você veja. Você aproveita todas as letras da Bertolino Alma. Certo. Entendeu? E o filho não contou não isso? O filho não contou isso. E devia ter falado que a música era Bertolino Alma e contado isso, que Bertolino Alma
ele tirou das letras de Alberto Marino. Sim, é uma história importante. É importante essa história, é interessante isso. Claro, claro. Então acontece o seguinte, e tinha a Rádio Record. A Rádio Record foi fundada por um camarada chamado-se Álvaro Liberato de Macedo. Esse Álvaro Liberato de Macedo tinha uma casa de discos na Rua São Bento, que chamava-se Casa Record. Certo. Por isso que ele deu o nome para a estação de rádio dele, de Rádio Record. O Murilo não sabia disso. Ele disse, eu nunca soube por que se chamava Record. E você me deu essa explicação. Ele que trabalhou anos e anos lá, não sabia. E é justamente porque era o nome da casa que vendia vitrola, discos, etc. Gramofones, né? Gramofones. E tinha nessa casa Record como funcionário um meio tio meu, chamado Quirubim Assunção. Compreendeu? Que tocava muito bem violino, tudo isso, né? Certo. Mas acontece que o Álvaro teve umas encrencas loucas e separou-se da mulher dele. E depois tinha um desordeiro aqui em São Paulo, chamado Joaquim Jaguaribe. Esse desordeiro era um desordeiro famoso. E esse desordeiro, enquanto o Álvaro estava num bar na rua de Badaró, e esse desordeiro chegou e disse, eu vou urinar na sua perna. Falou para o Álvaro assim, eu vou urinar na sua perna. Na sua perna. O Álvaro tirou o revólver e pá, matou o sujeito. Entendeu? Matou o Joaquim Jaguaribe. O Joaquim Jaguaribe. Esse Joaquim Jaguaribe era famoso. Era Joaquim Jaguaribe Lacerda de Abreu. Acontece o seguinte, o Geraldo Nunes está fazendo um programa sobre a Revolução de 32 e o Paulo Bonfim falou do Jaguaribe, que o Jaguaribe foi soldado em 32. Esse soldado em 32 nada, porque em 1929 eu fui visitar o Álvaro, que estava preso lá no Instituto Paulista. Em vez de ir para a cadeia, arranjar o atestado médico, e ele ficou preso no hospital. E eu fui visitá-lo. Como é que podia ser soldado? Já estava morto, né? Já estava morto há 3 anos já. E era um desordeiro? Desordeiro, famoso desordeiro. Respondia por alguma alcunha ou era o nome dele mesmo, Joaquim Jaguaribe? Jaguaribe. Jaguaribe. Jaguaribe, conhecido em São Paulo inteiro. Quando você falava em Jaguaribe, era como aquele tenente mineirinho. Ah, certo. Era um centro assim, famoso, certo, pelos desordens que fazia. E o senhor visitou, o Álvaro? Eu fui visitar o Álvaro porque eu lidava com ele. O seu tio trabalhava com ele? O filho dele, Álvaro Macedo, filho, era muito amigo meu, o Alvinho Macedo. Certo. Que era um sujeito técnico em rádio e foi um dos que fundaram, fundaram a estação. Quer dizer, ele era um pouquinho mais moço do que eu. Agora, da casa de discos até a fundação da estação de rádio, passam-se quantos anos? Passam-se... A casa de disco existia em 1926, 27, etc. Em 28 ele fundou a Rádio Record. 28 é o ano da fundação. É. Então acontece o seguinte, com esses dissabores todos, eles resolveram parar a estação. Aí esse meu tio, com o irmão dele, que chamava-se Luiz, que era pianista, meio tio meu também, disse, olha, em vez de parar a estação, nós vamos lá para a estação e vamos pôr a estação no ar. E nós tomamos conta da estação. O senhor vai lá quando quiser, tudo isso, para a estação não ficar fechada. Então havia a Rádio Educadora e a Rádio Record.
1928, 29, 30. Em 31, o Paulo Machado Carvalho comprou a Record. E passa daí o início da estação. E ninguém se lembra que antes de 1931 a estação já existia há 3 ou 4 anos. E nesse tempo, então, eu era estudante de Direito, 1928, 29, que eu entrei na faculdade. Eu fui lá para a estação para ajudar o Luiz lá na estação, que era, tomava conta da estação. Era a estação na Praça da República. Na Praça da República, onde funcionou até a Revolução de 32. Tanto que em 1932, o Tuma ainda conta as ligações dele com César Ladeira. Sim. Para aqueles discursos e aquelas reportagens sobre a Revolução. Ele narrou, né? Ele e o César narraram a Revolução de 32. Narraram a Revolução. O César era speaker da estação. E o Nicolau Tuma também era. Compreendeu? Sim. E nesse tempo eu estava na Faculdade de Direito, e o Nicolau Tuma era um pouquinho, era da turma 31. Isso. Ele formou-se em 31. O Nicolau Tuma era 3 meses mais moço do que eu. Eu nasci no dia 19 de outubro de 1910, e ele nasceu no dia 19 de janeiro de 1911. Certo. Estão olhando? Certo. Um dia até eu falei isso. A irmã dele, quando fizeram uma homenagem para ele, a irmã dele telefonou me convidando. Eu contei isso para ela, mas o senhor, como é que o senhor lembra que ele nasceu no dia 19? Eu lembro que ele me contou uma vez que é dia 19. Compreendeu? É que não é todo mundo que tem essa memória. Então acontece o seguinte. Então eu funcionava na estação lá. Toda noite eu ia para a estação, às vezes falava no microfone como speaker, às vezes fazia contrato de publicidade, e nós tocávamos a estação. E quando foi em 1930, mais ou menos 31, que o Álvaro resolveu vender a estação, nós não tínhamos dinheiro para comprar a estação. Ele queria vender a estação, ele disse, mas eu quero 35 contos para a estação. E nós não tínhamos 35 contos. Que era um bom dinheiro. 35 contos na ocasião. O quê? Um automóvel custava 10 contos. Seria como se fossem 100 mil reais hoje? Como fosse por aí. Uns 120 mil por aí. E o Álvaro Macedo comprou a estação. O Paulo Machado. O Paulo Machado comprou a estação. Parece que de sociedade com qualquer coisa, me parece que tinha igreja no meio, e parece que ele andou embrulhando depois do negócio da igreja. Eu me dava com o Paulo Carvalho, porque eu era muito amigo do Marcelino, irmão dele. O Marcelino era colunista social, não é isso? Cronista social, e escrevia, tinha livros sobre comida, bebida e etiqueta. Certo. Dava aula de etiqueta. E era muito amigo meu. E ele morava ali na Praça da República. Morou depois, muitos anos na Praça da República, no edifício Ster, que era atrás do edifício Paulo Nogueira, atrás do edifício Ster. O edifício Ster era do Coutinho, que era fazendeiro em Campinas. Da usina Ster. Certo. Usina Ster. E no fundo da usina Ster tinha esse prédio, e esse prédio, no último andar, morava o Marcelino. E o Marcelino dava uns almoços lá, que eram uns almoços, uns banquetes, compreendeu? Opíparos, né? Opíparos. E eu era convidado permanente dele. E tem diversas passagens de mim com ele, que ele sempre precisou de mim uma coisa, outra. Eu sempre atendia o Marcelino, e nós éramos muito amigos.
Tanto que tinha um livro dele, até que ele fez uma dedicatória para mim, muito interessante. E uma pessoa qualquer lendo o livro e lendo a dedicatória gostou, disse, pode ficar com o livro. Eu nunca liguei para os outros, pode ficar com você. E levou o livro embora com a dedicatória. Mas nós fazíamos umas farrinhas no apartamento do Marcelino. O Marcelino tinha companhia. Depois a gente casou-se, mas casou de favor com uma moça que era médica. Mas casou e acho que um mês depois se separou da mulher. Acho que só para dar uma situação para a mulher. Muita gente nem sabia que ele tinha se casado. Mas eu ia no apartamento dele e ficávamos lá. Eu levava companhia, ele levava outra companhia, a gente ficava lá de noite. Tá? E eu mandava muita coisa para o apartamento dele. Tinha uma preta, Mariana. A preta tinha sido cozinheira do Crespi, daquele industrial. Conde Rodolfo Crespi, não é isso? É? Rodolfo Crespi, né? O conde. Pai do Rodolfo. O pai. Era o Rodolfo Crespi. É isso, é o conde, né? Não é isso? O conde Rodolfo Crespi. Isso. Tinha uma fábrica de tecido. Isso. Na Rua Taquari, na Moca. Que memória, meu Deus. Eu lembro. Teve um time de futebol até. Juventus, né? Isso, não é? Isso, acho que é isso mesmo. Tanto que na ocasião que houve uma das Copas, aquela Copa que se realizou em São Paulo. Sim, Copa de 50. 50, eu era vereador. Isso. E eu era secretário da Câmara, em 50. E em 50 mandavam para mim 8, 10 convites dos melhores lugares do estádio. E eu dava ao Marcelino, dava você com seus amigos, de repente, porque eu não vou. Para não dizer mentira para você, eu fui uma vez assistir um jogo do Brasil contra a Espanha. Foi o único. Mas não entendia nada daquilo. Assistia o jogo lá, tudo isso. Mas eu nunca fui de futebol, nada disso. Mas então, acontece o seguinte, e na Record, então, eu tive a ocasião de conhecer muitas pessoas interessantes que iam na Record, entendeu? Me lembro um dia que chegou o João Pernambuco. O João Pernambuco era o autor do Luar do Sertão, Não há o gente ou não lá. É ele e o Catulo da Paixão Cearense, né? O Catulo da Paixão Cearense é a letra. Isso, a letra. Música do João Pernambuco. Música do João Pernambuco, letra do Catulo Cearense. E depois tem uma música dele, muito interessante, que é para violão, chama-se Sinos e Carrilhões, do Pernambuco. Do Pernambuco. E o Pernambuco chegou lá e eu fui conversar com o Pernambuco. O Pernambuco, parece que eu estou vendo ele. Era um homem do meu tamanho, talvez um pouquinho maior do que eu, e tocava violão com o violão aqui, sabe? Ele pegava o violão, punha o violão na frente aqui e tocava assim. Como se fosse um contrabaixo, né? Como se fosse violão, em vez de tocar o violão assim, tocava assim o violão. Olha que coisa. João Pernambuco. Ele já tinha o quê? Ele podia ter o quê nessa ocasião, em 1929, 28, 29, ele podia ter o quê? Uns 50, 60 anos, 55 anos, por aí. E assim outros músicos que apareceram lá. Quem mais o senhor lembra dessa? Olha, eu lembro do Arnaldo Pescuma, me lembro de um trio, chamava Geraldini, Corazzo e Torres, que era um trio, violino, piano e violoncelo, que durante a semana eles tocavam na casa de chá do MAP, na Praça Patriarca. Certo. Porque eu era advogado da prefeitura, funcionário na Rua Livre, mas às 4 horas da tarde eu saía, ia para o MAP tomar um chá no MAP. Que delícia. E eu via aquela música suave do trio lá. Eram duas casas que serviam chá. Casa Alemã, na Rua Direita, e o MAP.
Como é? O mapping ainda era na Praça Patriarca, né? Na Praça Patriarca. Depois foi para a Praça Ramos. Depois foi para a Praça Ramos. Mas nessa época ainda era Mapping Stores, né? É? Mapping Stores, né? Mapping Stores. Qual é o episódio do Grande Otelo nessa coisa da Record? Não, o Grande Otelo é o seguinte. O Grande Otelo é lá de Triângulo Mineiro, do Uberaba. A mãe do Queiroz Filho aquele que foi? Sim, o do PDC. Do PDC? Do PDC. Antônio Queiroz Filho. Antônio Queiroz Filho. Cujo apelido era Baby. Eu chamava ele de Baby. É mesmo? Baby. Por quê? Que é apelido de casa. Baby. Uhum. Baby, né? Baby. Ele morava na Avenida Água Branca. E eu também morava na Avenida Água Branca. Compreendeu? Certo. E nós éramos contemporâneos de faculdade de Direito. Compreendeu? Certo. Eu acho que ele era turma de 31, o Baby. E acontece o seguinte, então a dona Eugênia, engraçado, às vezes foge o nome dela, que era casada com o pai do Queiroz Filho, Sim. Antônio Queiroz Filho. Antônio Queiroz, não, Antônio Queiroz Ah, Filho. Antônio Queiroz, isso. O pai chamava-se Antônio Queiroz. Conhecia burrão, sabe? É mesmo? É, burrão tinha muita vontade de ser político, mas nunca conseguiu ser político. Mas é um ser pesadão, assim, sabe? Uhum. Antônio Queiroz. Mas era um bom sujeito. E o Baby estava sempre junto comigo. Tanto que na Record, às vezes ele ia comigo na Record nessa ocasião. Certo. Na Record nessa ocasião. E a mãe dele foi num desses recolhimentos de criança para tirar uma criança para levar para a casa dela para servir lá mais tarde como empregadinha dela, como faziam antigamente. Sim. Tira a mulher, tira a moça, depois explora um pouco até serviços da empregada, compreendeu? E quando chegou lá, começou a conversar com o pretinho lá, que tinha mais ou menos uns 6 anos por aí. 6 anos, 7 anos, 6 anos. Uhum. E tirou o pretinho e levou para casa para criar o pretinho. E o pretinho começou a se desenvolver. Então o Queiroz Filho às vezes ia em casa e levava o pretinho com ele. E tinha então, na faculdade de Direito, o Flávio Torres, que era aluno da faculdade, tinha um grêmio na casa dele. Esse grêmio chamava-se Grêmio da casa do Flávio Torres. E fazia reuniões no Grêmio, 1928, 29, 30, etc. Ele foi formado em 30, o Flávio Torres. Depois foi desembargador, compreendeu? Uhum. Mas o Flávio Torres, um dia me convidou, disse, vamos lá para o Grêmio, eu ia sempre no Grêmio, eu não fazia parte do Grêmio, porque eu estava entrando na faculdade de Direito, mas ia às reuniões do Grêmio e eu levei o pretinho comigo. E ele foi, o Queiroz Filho foi junto também. Uhum. E levou ele de smoking, compreendeu? Certo. E o pretinho chegou lá, cantou um pedaço de ópera, recitou poesia, tudo isso, e tirou uma fotografia comigo aqui. Essa fotografia, eu dei a fotografia para o Murilo. Para o Murilo. Para o Murilo. Mas essa fotografia, o diário, a Folha, olha, isso é uma coisa, quando alguém escrever a história do Grande Otelo, procurando 1928, da Folha, se não me engano, foi novembro de 28. Folha da manhã ou Folha da noite? Folha da Noite. Folha da noite. Publicou a fotografia
com a reportagem sobre o Otelo. Certo. Eu acho que se alguém quiser ir nos arquivos da Folha e procurar a Folha de 1928, vai encontrar essa passagem do Otelo. Dessa reunião no Grêmio do Flávio Torres, da Avenida Angélica. E o senhor está na foto, o Otelo está na foto? O Otelo está na foto. Eu acho que o Carvalho Pinto também está. É possível. Tem diversas pessoas. Tem aquele Miranda que foi poeta. Esse Miranda era de Jaú. Irmão, você não lembra que tinha um jogador, não é do seu tempo, tinha um jogador de futebol chamado Jaú, São Paulo. É irmão desse Miranda. Ah, tá. O primeiro nome dele é... Que Miranda? Não sei o quê. Até me lembro que ele fez. Ele fez uma conferência lá, nesse Grêmio, e a conferência chamava-se Poetas Tuberculosos. E ele terminou o discurso dele dizendo, falando dos poetas tuberculosos, todos eles morreram com base em amores, os poetas tuberculosos. Mas eu, como sou infeliz nos amores, jamais morrerei dessa doença. E terminou o discurso. Quando foi desses 4, 5 meses, ele estava tuberculoso. Você já viu coisa igual? Pois é. Fatalidade. Que fatalidade, né? Fatalidade. Como disse o próprio Álvares de Azevedo quando morreu, que fatalidade, meu pai. Que fatalidade. Fatalidade.